Bom dia! Manhã de 26 de julho para mais uma dificuldade bíblica. E agora vamos ver dificuldades na Epístola de Paulo aos Romanos. Romanos 2:12, lemos: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Verso 14 e 15 diz: porque quanto aos gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei. Os que mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer os defendendo, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Será que os pagãos não evangelizados estão realmente perdidos? De acordo com Romanos 2:12, diz assim: todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Parece que a referência aqui à lei é a lei mosaica do Antigo Testamento. Seria até melhor grafar lei em maiúsculo com L, conforme também Romanos 2:14 e 15 aplica esse princípio aos gentios, em contradição aos judeus. Quanto, pois, aos gentios que não têm lei, procede por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmo. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando também a consciência e seus pensamentos mutuamente, acusando-os, defendendo. E devemos ainda comparar com Romanos 3:19 com essa pergunta: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. A partir desses versos, deduzimos primeiramente que os gentios, é certo que Paulo os inclui o não evangelizado nesse grupo, possuem um conhecimento da lei moral que está dentro do coração deles, e certa conscientização do que é certo e errado os torna moralmente responsáveis diante de Deus. Ainda que jamais tenham estado em contato com a Bíblia, demonstram ter consciência da lei moral básica pelo fato de viver de conformidade genérica com tal lei, como se entendesse os princípios fundamentais estabelecidos nos 10 mandamentos. Não existe nenhuma comunidade organizada na face da terra em que todos vivam em total desconsideração para com os 10 mandamentos, que não seja considerada transgressora da lei e inimiga da sociedade humana. Em segundo lugar, os gentios servem eles de lei para si mesmos, isto é, dentro de suas consciências, a certeza íntima de um padrão moral perante o qual são responsáveis, pois os seus pensamentos mutuamente acusam-se ou defendem-se. Romanos 2, verso 15. Noutras palavras, percebe que até pelos seus próprios padrões do certo e do errado, sente-se culpados, porque nem sempre vive à altura de tais conceitos. Porém, defender-se das acusações, suas consciências, mas ao apelar para a autodefesa contra a lei moral, por implicação, reconhece sua validade, sua justeza e autoridade sobre si mesmo. Ainda que não tenha o padrão perfeito das Sagradas Escrituras, e por isso só obscuramente compreende sua própria culpa, são, todavia, conscientes de falhas e ofensas, pelas quais deverão prestar contas diante dos poderes celestiais, sejam quem forem os deuses que tenham engendrado.
Romanos 3,19 resume o assunto com clareza, dizendo: esteja toda a boca fechada diante de Deus, e o mundo todo, tanto os judeus como os gentios, será responsabilizado pelos seus pecados e culpas diante de Deus. A humanidade toda se perdeu. Todos os homens necessitam de um Salvador. Sem que tenhamos um Redentor eficiente, não sairemos livres do tribunal de Deus, nem dos poderes do céu. João 3, verso 18, declara: quem nele, Jesus, quem crê nele não é julgado, e quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A expressão condenado segundo a acusação aplica-se a toda a raça humana, não havendo a menor esperança para o ser humano algum, a não ser que o Rei lhe conceda perdão. É muitíssimo importante João 3,18 esteja logo depois de João 3,16, que fala do amor de Deus pelo mundo e do dom de seu Filho pelo mundo, cuja morte expiatória é suficiente para salvar qualquer crente, todos os remidos, os autênticos cristãos, livrando-os da morte eterna que por si mesmo merecem. Esse parágrafo de João, capítulo 3, deixa bem claro que sem Cristo não há salvação. É como o próprio Jesus disse a Tomé: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Às vezes, alguém que refugia do conceito evangélico da condição desesperadora da humanidade perdida, reaviva a esperança que talvez haja um segundo caminho para o céu além de Cristo. Se uma pessoa que jamais teve a oportunidade de ouvir o Evangelho, viver segundo a luz que lhe ouve, se dada e sinceramente procura a Deus, é certo então que tal pecador não está condenado ao inferno por causa da ausência de uma testemunha missionária. Mas isso não é verdade. Todos precisam se arrependerem, senão perecerão. Por isso que a Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a carência da humanidade é da glória de Deus. A menos que o homem se arrependa e venha para Cristo, ele não pode ser salvo. Mas alguém vai dizer: mas se a pessoa nunca ouviu, a ausência do testemunho cristão não justifica a pessoa diante de Deus. É preciso se arrepender e crer em Cristo para ser salvo. Que Deus te abençoe. Espero que tenha gostado da dificuldade de hoje e que você pense sobre isso e como é necessário que a igreja cumpra o mandamento de Jesus. Portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus te abençoe em Cristo. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.